Olá, pessoal, novamente, né? Hoje nós estamos no nosso pré-simpósio. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sou a Ana Carla, eu sou consultora técnica e científica do GPLab. Gostaria de agradecer imensamente os nossos patrocinadores, né? Patrocínio Master, com Hermes Pardini, Shift, Jane, Autolac, Eco e WorkLab. Os nossos patrocinadores Prata, Centerlab, Abot e Star Strategy. E os nossos apoiadores, Lab Rede, Saving Place, agradecer a eles pelo todo o apoio que deram no nosso evento, né? E hoje, na segunda palestra da noite, temos a presença de Bernardo Doria. Muito obrigada, Bernardo, pelo aceite no convite. Em nome do GPLab, eu agradeço muito a sua participação. O Bernardo Doria, ele é especialista em engenharia clínica pelo Instituto Nacional de Telecomunicações e pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Atua em diversas áreas relacionadas ao diagnóstico médico, operação, instrução, comercialização de equipamentos médicos. Desenvolveu serviços e soluções voltados à telemedicina. Como gestor de negócios e inovação, desenvolve parcerias e projetos voltados à diversificação de receita e construção de parcerias estratégicas para ampliação de negócios. Bernardo, eu agradeço muito o aceite do seu convite. Antes de eu te passar a palavra, avisar a todos que essa palestra ela fica gravada no link do nosso simpósio, então todo mundo tem a oportunidade de assistir novamente. Depois, se vocês precisarem, eu passo o link para vocês sim, tá? Do simpósio, das palestras. Agradecer em nome do GPLab e pedir para que depois que termine a palestra, todos permaneçam em sala, porque a gente tem o nosso brinde dessa noite também. Certo? Bernardo, mais uma vez, obrigado. E a palavra agora é com você. Maravilha, Ana Carla. Obrigado. Você pode ter certeza que a honra é minha e eu tenho certeza que a honra é do Hermes Pardini também, não só de poder patrocinar o evento, mas também de contribuir. Né? Isso aqui não é um ensinando o outro. Aqui o que a gente faz é trocar experiência de verdade e mostrar um pouco da nossa realidade, dos desafios que a gente está enfrentando e certamente, muitas vezes, a gente encontra sinergia também na realidade de outros laboratórios. Né? Nosso objetivo hoje é esse. Eu vou compartilhar minha tela, pessoal, a partir de agora, e também agradeço a todos que estão aqui com a gente, doando, né, esse tempo para a gente poder discutir um pouco sobre negócios. A gente acaba pincelando algumas coisas relacionadas à inovação, né, alguns conceitos a gente acaba alinhando porque ajuda no avançar aqui da apresentação. Bom, meu nome é Bernardo, aqui na tela vocês encontram um QR Code, caso queiram fazer parte também da minha rede profissional, lá a gente pode trocar algumas ideias e alguns conteúdos também que eu acabo postando eventualmente, então fiquem à vontade para apontarem as suas câmeras para a tela, ou depois procurem por Bernardo Doria no LinkedIn, que eu vou ter o maior prazer de fazer parte e de dividir com vocês essa rede social também. Bom, então negócios, oportunidades para laboratórios com enfoque em telemedicina. Né? Nós vamos falar de telemedicina mais no final, mas antes disso, eu queria falar com vocês um pouco sobre a diferença de tendência e de futurologia. A gente está escutando muita gente falar sobre isso, mas essas duas coisas são absolutamente diferentes. Quando a gente fala de tendência, a gente está falando de um futuro factível. É possível, inclusive, encontrar ou observar tendências olhando para o passado. Nós estamos falando de um futuro que ele pode ser, eu não diria previsto, mas ele é absolutamente coerente para a evolução que a gente observa, independente do segmento, independente da área. Falar de futurologia ou de estudo do futuro tem mais a ver com futuros que não são tão claros, futuros que são mais abstratos e que não necessariamente seguem aí uma lógica de como se fosse um roadmap natural para a evolução que a gente já observa. Tem uma coisa que ajuda a entender um pouco isso, as ficções, as obras de ficção científica são feitas aí por autores dos mais diferentes possíveis, né? É um gênero, inclusive, particularmente eu gosto muito,
As obras de ficção científica, elas tendem a acertar mais sobre o futuro do que físicos e matemáticos e cientistas acertam. Porque as obras de ficção científica, elas têm um link um pouco maior com o desejo social, né? Com a vontade que as pessoas têm de viver aquela experiência no futuro, né? Então, os autores costumam ser mais precisos, né? A gente acaba descobrindo isso alguns anos depois, porque aquilo que eles colocam na tela tem uma proximidade, tem uma sinergia um pouco maior com aquilo que é o desejo das pessoas. Tá? O futuro ele é modificado pelo desejo das pessoas, sem dúvida nenhuma. E aí, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de tendência, é natural, principalmente no nosso segmento da saúde, que é um segmento extremamente impactado por tecnologia, né? A gente sabe que o termo 4.0 ele vem da indústria, né? Ele vem a partir do momento que a indústria avança com a tecnologia na produção de bens de consumo, mas também é utilizado esse termo 4.0 para a saúde, mostrando como que a tecnologia tem impactado as relações médico-paciente, a disponibilidade de equipamentos, de máquinas, a velocidade de diagnósticos. E quando a gente fala disso tudo, é importante para qualquer empresa da área de saúde avaliar e conseguir, de alguma maneira, mensurar se, de fato, alguma oportunidade, alguma ideia, algum investimento faz sentido para ela. E eu elenco esses pontos, esses 4 pontos que estão aqui, esses 4 índices, como os mais importantes para a gente conseguir chegar num score que consiga mostrar para a gente se faz sentido aquele investimento, se aquilo é algo que está de verdade batendo na porta, se aquilo é uma tecnologia que está emergindo, ou se isso ainda é algo muito superficial, ou algo que depende aí de mais, de um pouco mais de tempo para se tornar, eu não diria nem popular, mas mais acessível. Então, a primeira coisa é observar o seguinte: isso está se tornando real. Como que a gente observa se alguma coisa que é tendência está se tornando real? Eu tenho um jeito que eu particularmente faço, que é o seguinte: deixa eu olhar o que as pessoas falavam 5 anos atrás a respeito daquilo e deixa eu ver em que momento que aquilo se encontra hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 5 anos atrás, ou até mais do que isso, nós falávamos que a robótica, né, e a telecirurgia utilizando robótica, e a gente pode pensar, por exemplo, no Da Vinci, que é um robô de telecirurgia, que isso seria a tendência, que em 2020 nós estaríamos vivendo quase que uma popularização, né? Uma democratização do uso desse tipo de tecnologia. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, isso está se tornando real. A melhor maneira, olha o que falavam disso no passado e vê o quanto evoluiu dentro desse deadline, dentro desse tempo, dentro dessa linha de tempo. Potencial de impacto. Qual que é a capacidade real disso mudar a vida das pessoas, né, no nosso segmento especificamente, o quanto que isso vai impactar na saúde a ponto de gerar uma disrupção ou fazer a diferença. É importante também pontuar isso. Acessibilidade. É claro, quando a gente pensa em acessibilidade, não é só, às vezes, a questão logística, né? Não é só, às vezes, o quanto que isso poderia chegar lá, não é só avaliar o quanto que isso é escalável, mas pensar também o quanto isso custa, tá? Nós sabemos que algumas coisas demoram muito para conseguir ter uma massa de usuários suficiente a ponto de se tornar, de fato, uma realidade para hospitais menores, para laboratórios menores. Então, a gente sabe que isso também precisa ser avaliado. E o mais importante, no meu ponto de vista, é o seguinte: essas tecnologias, elas resolvem um problema real. Tem muita tecnologia que vem fantasiada de herói, mas que na prática estava com uma fantasia de vilão até um ano atrás. Ou seja, primeiro a gente cria uma necessidade, ou algumas empresas ou algumas tecnologias tentam forçar uma determinada necessidade para depois vender a solução. O problema, resolver um problema, tem a ver com um problema genuíno, com alguma coisa que, quando você pergunta para quem usa aquilo, ele te fala de uma maneira muito clara que aquilo é um desafio, que aquilo é um problema. Eu aproveito aí já para pedir, né, caso vocês tenham acesso ao chat, eu não sei se vocês estão tendo acesso ao chat,
Mas se vocês acreditam que existe mais algum ponto que na hora de avaliar uma tecnologia ou na hora de avaliar um serviço, algo novo que está surgindo no mercado, se aquilo tem um impacto ou se aquilo de fato vai se tornar uma tecnologia presente, precisa ser avaliado, coloque esse item aí que vocês acham que estão faltando, que quem sabe vai fazer parte até da minha avaliação daqui para frente. Eu não sei se vocês conhecem, esse é o Romeu Buzarello. O Romeu Buzarello é uma das pessoas que eu acompanho, que eu gosto muito daquilo que ele fala. Ele é vice-presidente de transformação digital da Tecnisa, uma empresa listada também, é um cara que é realmente à frente do tempo. E ele fala que os gestores e empresários, eles precisam hoje entender mais de negócio do que necessariamente do negócio. Porque entender do negócio, a grande maioria dos gestores e empresários talvez entenda. O negócio que os senhores, que as senhoras fazem parte, certamente ele é um sucesso, certamente ele faz sentido para a população, ele presta um serviço que é importante porque vocês entendem do que vocês estão fazendo. Mas não necessariamente todo mundo que entende do seu próprio negócio entende de negócio. E cada vez mais nós estamos observando que as estruturas competitivas, que a mudança no comportamento do consumidor tem exigido dessas lideranças, tem exigido desses gestores, empresários, investidores, uma capacidade de entender de negócio muito grande. Então, isso, a gente fala que a gente não vive a era da educação mais, a gente vive a era do aprendizado. E o aprendizado, ele acontece todos os dias, o tempo todo. A gente precisa estar bastante atento a isso, porque se antes a gente estava, né, antes do Covid, eu lembro que a gente discutia muito o seguinte: como fazer que os nossos negócios sejam sustentáveis, que os nossos negócios eles sejam grandes e rentáveis a longo prazo, como o negócio viva mais 10, 15, 20 anos. O Covid veio muitas vezes dando para a gente aí muitas lições, né, ensinando muito para a gente e fazendo com que o nosso objetivo principal fosse só continuar existindo. Tá? Esses são alguns dos desafios que os empresários estão enfrentando. E estar abastecido de repertório nesse momento é muito importante. Então, a gente tem que continuar aprendendo o tempo todo. Trazendo mais alguns insights, antes da gente chegar ali em algumas situações voltado à área de saúde, falando de telemedicina, mas é só para mostrar como que não tem ninguém parado, né? A Unilever lançou agora, né, no primeiro semestre, uma rede de lavanderias que, na verdade, é uma franquia de outros serviços, de costura, de lavagem de tecidos pesados e de uma série de outras coisas, né, para poder competir num cenário de serviço, obviamente tentando usar dessa credibilidade, dessa autoridade que ela tem enquanto matéria-prima, enquanto produto para poder lavar roupa. Então, assim, não existe ninguém parado, não tem empresa nenhuma boba mais, né? Todo mundo está querendo, de alguma maneira, abocanhar novos mercados, entender como que ela consegue extrapolar aí as suas divisas, as suas fronteiras, para continuar sendo relevante e ter um aumento aí de participação, seja no seu próprio mercado, ou seja, explorando outros nichos. Por isso que nós vamos ver muita gente incomodando, obviamente, a nossa área também. Se a gente for observar o que as farmácias hoje estão fazendo, né? As farmácias cada vez mais vêm se aproximando de oferecer, por exemplo, teleconsulta. Tem redes de farmácia que estão montando salas dentro dos seus espaços, dentro dos seus salões, para oferecer teleconsulta. Para ela, de alguma maneira, é até mais simples, porque o remédio não é pago pela operadora de saúde, né? Então, ela não fica ali naquela discussão, aquele desafio, né, de gerar algum tipo de olhar estranho da operadora, porque a medicação ela é feita através do pagamento particular do paciente. Então, elas também estão fazendo isso, além, obviamente, que a gente sabe, algumas farmácias oferecendo também testes diagnósticos. Então, todo mundo querendo entrar no mercado de todo mundo. Falando um pouquinho ainda de oportunidades, e aqui talvez seja a primeira sugestão que eu dou para todos vocês. Eu trabalho aqui também em Pardini na área de inovação, e a gente descobriu que muito melhor do que ser investidor anjo, e nós não, nos últimos 3, 4 anos, nós não investimos em startups,
Mas muito melhor que ser um investidor anjo é ser um cliente anjo para essa startup. O que vocês estão vendo aqui é uma foto do book da Abramed de 2019, onde ele traz aí as principais linhas de trabalho das startups que atuam na área de saúde. Tá? Tenho certeza que muitos de vocês têm esse livro, inclusive, aí, em suas bibliotecas, em suas mesas. Então, aqui a gente está trazendo, por exemplo, diagnóstico por imagem, uso de wearables, inteligência artificial muito pesado, cada vez mais pesado, internet das coisas, telemedicina, a área de genômica, que vocês acompanham também, certamente está passando por uma transformação muito grande nos produtos que ela oferece. Então, o que é interessante? As startups estão passando por um momento, inclusive, bem difícil, né? Porque o investimento, de alguma maneira, sumiu, né? As pessoas aí passaram um tempo querendo diminuir um pouco, às vezes, o risco do seu capital. E trazer essas startups ou avaliar as startups que, de fato, têm feito um trabalho diferenciado, às vezes não é nem uma startup de saúde, às vezes é uma startup de marketing, ou às vezes é uma startup de um CRM, que você paga R$ 29,90 por executivo que usa o CRM, mas você acaba tendo um controle enorme ali dos clientes. A gente fala que toda empresa que tem mais de 5.000 clientes, ela certamente tem outros negócios travados dentro dela que ela ainda não enxergou. Tá? Então, ter um CRM que ajuda a organizar um pouco essas informações, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença para todas as empresas, independente do tamanho que essa empresa tem. Então, fiquem atentos. Uma maneira interessante de se aproximar dessas startups, que inclusive podem ajudar os laboratórios a dar saltos tecnológicos, essas startups podem ajudar os laboratórios a conseguir andar alguns anos dentro daquilo que eles oferecem, ou dentro da tecnologia que eles oferecem, ou dentro da jornada de experiência do cliente, que ela pode ter ali alguma solução que traz alguns insights fantásticos aí para o seu cliente. Então, é importante avaliar quais startups dessa topariam. Tem startup que tem soluções legais e topam um modelo de success fee, né? Que é o modelo seguinte, olha, eu vou fazer o controle da sua agenda, eu tenho uma maneira inteligente de manter o paciente que agendou o seu procedimento engajado e eu garanto que eu vou diminuir aí a sua ausência das pessoas no agendamento, eu vou diminuir aí esse no-show da sua agenda em 14%. Se você consegue mensurar quanto que é sair de 14% de no-show para 5% e consegue mensurar qual é essa diferença, pode ser que o pagamento dessa startup esteja num percentual dessa economia. Tem muitas maneiras da gente chamar hoje empresas ou startups que fazem alguma coisa que a gente precisa melhor do que a gente, tá? E em condições que muitas vezes são acessíveis. Até porque os modelos de negócio são os mais variados possíveis. Eu falo que a grande empresa não é a empresa que dentro das suas próprias instalações ou dentro do seu quadro de pessoal, ela consegue fazer tudo. As grandes empresas são aquelas que ficam livres de qualquer tipo de arrogância corporativa e entendem que inovação aberta, que chamar o cliente para tentar desenvolver alguma coisa, que chamar uma startup para tentar ajudar a desenvolver alguma coisa, não sozinha, junto com a empresa, é algo fundamental nos dias de hoje. Nós precisamos de outros pontos de vista para conseguir construir o nosso negócio cada vez melhor para o cliente. E também, né, eu já falei um pouco até de CRM, né, software que ajuda a fazer a gestão dessa carteira de clientes de maneira mais organizada, que ajuda você a conhecer e manter a vida do seu cliente ali dentro, a ponto de você conseguir extrair insights a partir do momento que esses dados estão organizados. E a pandemia veio para mostrar que os puxadinhos de sistema dentro das empresas atrasam essas empresas na tomada de decisão. Atrasam essas empresas quando elas tentam acessar informações estratégicas para saber se vale mais a pena abrir ou se manter uma determinada loja fechada. Para essas empresas conseguirem entender se dentro dessa recuperação de receita, o que está segurando mais é esse pacote de produtos ligados à área de Covid, ou se junto com isso está havendo uma recuperação dentro do mix que ela estava acostumada a vender. Nós precisamos de dados. Não dá para um gestor hoje tomar decisões, falar se abre, se fecha,
se amplia ou se diminui de tamanho, se continua oferecendo isso ou se coloca aquilo na gaveta e traz um produto novo. Não dá para fazer isso sem informação. E qual que é a realidade que eu preciso passar para vocês? Isso não é um privilégio de empresa grande. Existem empresas que são muito menores, com uma capacidade de investimento infinitamente menor do que o Pardini, do que qualquer outra empresa de qualquer segmento, mas que é extremamente madura na maneira de fazer a sua gestão de dados. Então, acreditem que isso é definitivamente um dos pilares para que o negócio de vocês continue sustentável. Então, vamos entrar numa época que esses puxadinhos de sistema só vão atrapalhar a sua empresa de crescer, a sua empresa de tomar uma decisão que vai garantir que ela continue mais competitiva no mercado onde ela está posicionada. Eu falo que nós não... Na pandemia, teve muita gente que falou que na pandemia algumas empresas ruins ficaram boas. Eu não acredito nisso particularmente. Eu acho que as empresas que já eram boas tiveram a oportunidade de ficar melhor ainda. As empresas que estavam mais imaturas, iniciando ainda o seu processo de olhar para sistema, de olhar para cliente, de pensar na experiência e na jornada do cliente, eu acho que essas empresas não conseguiram, mesmo dentro da pandemia, se tornarem ótimas empresas. Ela precisava já estar num processo, com uma visão já da necessidade da mudança, num processo onde ela já estava, de alguma maneira, namorando essa evolução, para que, de fato, ela tenha tido a oportunidade de acelerar e colocar em prática essas novidades. Tudo isso que eu falei são insights. A ideia era trazer ali antes um bate-papo para compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho refletido bastante, algumas coisas que eu tenho lido bastante e que fazem parte aí da curadoria de conteúdo que eu costumo fazer para conseguir manter a visão um pouco mais ampliada sobre as coisas. A gente sabe que a velocidade da informação impede a gente de conseguir acompanhar tudo, por isso nós estamos sendo desafiados em conseguir fazer uma boa curadoria de conteúdo. Quem eu vou seguir, quem eu não vou seguir, que tipo de site eu quero acompanhar, que tipo de site não faz sentido para mim, porque não agrega valor, quais são as pessoas que eu quero seguir dentro das redes sociais, que conseguem também trazer conteúdos interessantes para mim. Então, isso é algo muito importante para todo mundo. Pessoal, falando de telemedicina. Telemedicina num país onde 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, onde muitas vezes um prefeito acaba tendo que contratar um médico e pagar por 40 horas para esse médico dizer que só pode ficar 8. E às vezes, muitas vezes, não é nem culpa do prefeito, apesar de ser uma situação obviamente errada, incorreta. Mas é a questão da demanda, da procura, da oferta. Se esse médico fala que só pode 8 horas, esse prefeito, esse secretário de saúde, às vezes não tem opção, acaba que esse médico sai muito mais caro para o Brasil, acaba saindo muito mais caro para a prefeitura, para o município, para o estado. As concentrações de médico, elas são absolutamente desiguais. E telemedicina, e no meu ponto de vista, quem mais pode se beneficiar de telemedicina é o Sistema Único de Saúde. Porque ele consegue, né, obviamente é necessário que seja feito em um investimento ainda em banda larga, existem muitas áreas de sombra, a qualidade ainda não é tão boa. É claro que em número de aparelhos, né, se a gente for pensar, por exemplo, em aparelho celular, nós já temos mais aparelhos do que habitantes, né, mas a gente sabe que a qualidade da internet ela ainda não é absolutamente igual e acessível para todas as pessoas, isso é uma realidade ainda distante. Telemedicina no Brasil, né, ele não começou agora, né, apesar de nos últimos 2 anos ter acontecido esse boom aí, depois que a resolução foi publicada, né, e depois, pouquíssimo depois, talvez um mês ou menos do que isso, ela foi revogada por uma pressão muito grande da categoria, que também realmente não pôde opinar de maneira mais participativa sobre telemedicina. Mas telemedicina, existe legislação no Brasil desde 2002, né? Que já trazia aí, sem muitos detalhes, obviamente, até porque a transformação está acontecendo muito rápida, mas falando do que pode, do que não pode, o que interfere no ato médico, o que não interfere no ato médico. E depois, em 2009,
tá? Nós tivemos a primeira resolução específica, né? Foi até resolução para teleradiologia, uma modalidade absolutamente possível de ser realizada à distância, com muita qualidade, inclusive. Eu acho até que é isso que vai fazer, que tem feito aí com que uma pessoa no interior do menor estado, da menor cidade do Brasil, conseguir muitas vezes ter o resultado de um médico radiologista que está entre os 5 melhores do país. Isso seria absolutamente impensável, a não ser que essa pessoa gastasse muito dinheiro se deslocando. Então, a telemedicina no Brasil ela é necessária. De novo, eu acho que é o sistema público de saúde, são as pessoas que não têm convênio médico, que dependem do SUS, vão ser as maiores beneficiadas disso, claro, se houverem os investimentos do Estado na proporção necessária. Como vocês estão vendo, aí a gente tem uma desigualdade muito grande dentro dessa pizza de distribuição de especialistas e generalistas no Brasil, que mostram aí a importância da gente ter uma alternativa tecnológica. Falar de telemedicina, e aí eu quis trazer 2 pontos de vista para vocês aí a respeito de telemedicina. Uma que fala de negócios, de oportunidades, como que a telemedicina está dividida, e uma outra que fala um pouco qual é o impacto da telemedicina para as ações de relacionamento médico. E aí pode ser o relacionamento médico do seu laboratório, do meu laboratório, de um outro tipo de serviço, de um serviço de imagem, de uma clínica. Qual que é o impacto disso? E para começar, falando um pouquinho de negócio, a telemedicina, que também pode ser chamada de telesaúde, é comum a gente encontrar esse termo, ou a gente também pode, no Brasil também é utilizado o e-health, né? Mas é o termo aí em inglês para telemedicina. Ele não é uma coisa só, tem gente que associa a telemedicina unicamente à teleconsulta, né? A telemedicina ela é muito mais do que teleconsulta. Telemedicina é teleconsulta, que é quando eu realizo, é o médico com o paciente do outro lado, e aí muitas vezes nós temos salas montadas com enfermeiro lá dentro da sala, com recepcionista, ou seja, tem tudo lá, tem os instrumentos de aferição, tem tudo, só não tem um médico lá. Tá? E aí, eventualmente, esse médico, né, dentro de uma central, ou está na sua própria casa, né, porque essa ideia de central está acabando, os médicos têm trabalhado cada vez mais de casa. Então, essa teleconsulta ela acontece de maneira muito natural. Nós estamos vendo aí grandes operadores de saúde fazendo investimentos em desenvolvimento, em marketing muito pesados. Basta ver o que a Mil vem fazendo, por exemplo, para poder emplacar o seu plano de saúde principalmente por teleconsulta, apesar dele permitir também consultas presenciais. Então, nós estamos vendo aí grandes esforços e investimentos, não de agora, isso já vem há alguns anos acontecendo, mas está se tornando cada vez mais comum. Tá? A teleinterconsulta que acontece de médico para médico ou de profissional de saúde para profissional de saúde, isso também está acontecendo com um pouco mais de frequência. Hoje, por exemplo, o Pardini, a primeira versão de teleinterconsulta que a gente tem é a possibilidade aí de médicos especialistas acessarem a nossa geneticista para aconselhamento genético ou para conseguir verificar se o exame que ele está solicitando é o melhor exame, é o melhor painel genético para aquele paciente. A parte de telediagnóstico, né? E aí eu aproveito para falar do QR Code. Quem quiser conhecer também o nosso site de telemedicina, basta apontar a câmera também para esse QR Code ou digitar o endereço que aparece embaixo do código. Telediagnóstico no Brasil cresceu muito, tá? E ele cresceu muito de gente boa que está fazendo e muito de gente ruim. Pardini trabalha especificamente com telediagnóstico desde final de 2014. Então, nós não compramos ninguém que fazia telediagnóstico, nós optamos por desenvolver o nosso modelo. Mas o objetivo aqui hoje não é falar de Pardini, tá? O objetivo aqui hoje é falar que telediagnóstico talvez seja uma das áreas mais maduras da telemedicina, principalmente em teleradiologia e telecardiologia. Sabemos também que exames de neuro, de pneumologia, como os exames que avaliam a função pulmonar, oftalmologia também, tem muito exame de imagem na oftalmologia que o médico não necessariamente precisa estar no local para conseguir avaliar ou dar aquele diagnóstico, né? Todas essas áreas, todas essas especialidades, eles têm se beneficiado muito, muito da questão da tecnologia disponível para telediagnóstico. São muitas as empresas hoje que fornecem as plataformas para que ali você
instale ali num hospital dia que tem uma tomografia, mas só tem médico em 4 plantões dos 12 plantões que ele tem para cobrir. Então, é hoje uma ferramenta, são 10, só para vocês terem uma ideia, são 10 mil radiologistas no Brasil, talvez agora um pouco mais, 11 mil radiologistas no Brasil, com uma concentração desigual, muito parecido com aquele gráfico de pizza que vocês viram ali, tá? É bastante proporcional, inclusive. E nós temos aí uma concentração de população que não necessariamente segue o mesmo gráfico de distribuição médica, né? E todas as pessoas têm as mesmas necessidades. E, pelo contrário, quanto menos estrutura você tem, talvez mais necessidade ainda você tem, porque a gente sabe que aí pode ter algumas questões relacionadas à alimentação, condições sanitárias, enfim, as necessidades são iguais e, eventualmente, a carência pode fazer com que algumas regiões sejam mais necessárias, mais necessitadas. Telediagnóstico, legislação já existente desde 2002, depois em 2009, na área de radiologia especificamente, há um amadurecimento. A área de cardiologia veio muito forte, que são os exames de métodos gráficos, né? Então a gente fala de ECG, mapa, Holter, tá? O teste ergométrico ele poderia dizer também, mas é necessário ter um médico lá na ponta. O teste ergométrico ele não pode ser realizado sem um profissional médico no local, tá? Então, mas ECG, mapa e Holter são modalidades que, inclusive, foram as modalidades de expansão a baixo custo, mais realizadas por laboratórios de análises clínicas. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, de aproximadamente 5.600 clientes ativos que o Pardini deve ter, mais ou menos uns 400 desses clientes trabalham aí com ECG, mapa e Holter, com equipamento próprio ou equipamento alugado, tá? E aí nós temos, hoje a gente libera ECG em pouco mais de 15 minutos, mapa e Holter em pouco mais de 24 horas, em margens aí que fazem sentido para a empresa, fazem sentido para o laboratório expandir aí a sua oferta. Tá? Na área de neuroeletroencefalografia, hoje a gente não trabalha com eletroencefalo, pneumologia, a gente estava trabalhando aí no desenvolvimento de uma solução para espirometria, em breve a gente vai ter isso também, e oftalmologia, hoje o Pardini não trabalha, mas é uma opção aí para os hospitais ou para as clínicas. Além disso, né, nós temos aí a parte de teleconsulta, como eu falei, principalmente sendo utilizada para triagem, avaliação de clínica geral, dermatologia, retorno médico. Então, vocês podem ter certeza que cada vez mais os dispositivos serão melhorados, serão miniaturizados, para que ou o dispositivo vai estar com o próprio paciente, aquele dispositivo que ele precisa que o paciente utilize ali para poder captar algum sinal, ou verificar, sei lá, como que está o ouvido, a garganta do paciente, mas também dessa construção desses centros, dessas tendas, dessas salas. Oi. E essas salas, não, eu achei que era comigo, desculpa, gente. E aí, essas salas onde elas estão absolutamente preparadas para receber esses pacientes, mesmo sem um médico estar lá. As outras áreas que eu não comentei, a parte de teleensino, né? Medicina, é claro, não é uma especialidade médica, não é uma graduação que se pode fazer à distância, apesar de algumas disciplinas, talvez, isso até ser possível. Mas o teleensino ele é muito impactado, a possibilidade aí de todo mundo estar trabalhando em cima da mesma lâmina de anatomia patológica, né? Então nós temos aí muitas opções hoje em dia, já temos scanners para isso. A telecirurgia são os robôs de cirurgia, eu dei o exemplo de um aqui mais cedo, e a parte de telemonitoramento. O telemonitoramento ele é feito muitas vezes por empresas de home care. Muito telemonitoramento está sendo colocado em prática para controle e acompanhamento de pacientes crônicos. E muitas vezes isso não está sendo oferecido pelo hospital, não. Já tem laboratório que faz uma parceria, às vezes, ali com um médico ou com alguma outra empresa que já trabalha, às vezes, com serviços de home care, para poder oferecer telemonitoramento de crônicos. Já ali, às vezes, embutido aqueles exames de rotina que de período em período precisam ser atualizados para verificar a evolução clínica desse paciente. Então, existem oportunidades neste sentido também, tá? E falando um pouquinho de relacionamento médico, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui me escutando hoje
trabalham em laboratórios ou são donos de laboratórios que desenvolvem, que têm relação, ou que desenvolvem aí uma relação, um relacionamento, uma comunicação, uma aproximação com os médicos prescritores. E aí tem uma situação que precisa mudar, e aí a necessidade de estar cada vez mais presente no digital e ter um CRM robusto para que você mantenha sempre a rastreabilidade, o acompanhamento desse médico. Mas vocês entendem que, à medida que a tecnologia avança, a ponto de algumas especialidades que a priori não são compatíveis com telemedicina começam a ser, tá? Se você tem um trabalho de relacionamento médico, pode ser que daqui a pouco o seu trabalho de relacionamento, que antes podia ser visitar, estar presente, participar de um congresso, que a gente sabe também que existe uma evasão muito grande hoje em dia, porque os papers são disponibilizados praticamente em tempo real. Se esse médico ele não tem mais um consultório, se esse cara atende de casa, onde que ele está? Se esse médico ele está numa plataforma de teleconsulta, como que eu consigo falar com ele? Por isso que eu digo, não, essa transformação ela ocorre dependendo da região de maneira mais ou menos acelerada. Mais médicos e mais especialidades estarão em plataformas de telemedicina à medida que a tecnologia avança. Mas se você quer continuar dialogando, mostrando aquilo que se oferece, ressaltando os diferenciais do seu laboratório, você vai precisar saber onde esse cara está. E mesmo que você não saiba o CEP desse médico, certamente esse cara vai estar no digital. Tá? Então, é uma coisa importante da gente acompanhar a necessidade de, como eu disse, de ter um CRM robusto, de quem já trabalha o relacionamento médico continuar desenvolvendo essa prática e entender que o digital traz muitas oportunidades e é o que te vai garantir aí traquear esse médico daqui a alguns anos. Vale a pena observar alguns pontos que eu quero passar com vocês rapidamente, já estamos caminhando quase para o encerramento, mas parcerias com empresas, atendimento em company, laboratórios itinerantes, são todas situações que a gente tem observado. A gente sabe que algumas coisas a conta fecha, outras coisas a conta não fecha. Fechar um contrato, às vezes, de 70 mil para se deslocar até uma cidade para atender os pacientes de um consórcio intermunicipal, que só o aluguel da carreta custa 25 mil reais, talvez não faça tanto sentido, a não ser que isso esteja dentro do seu preço e seja acessível para aquele consórcio. Mas esse atendimento, o laboratório não é mais só o laboratório dentro das suas paredes, isso é uma realidade. Né? O atendimento a domicílio e o crescimento do atendimento a domicílio num laboratório desse tamanho ou num laboratório gigantesco aconteceu na mesma proporção. Então, olhar as oportunidades de trabalho, de execução de serviços que estão fora da sua loja, isso é super importante. Eu sei que muita coisa que eu estou falando aqui é chover no molhado, tem gente que já faz isso. Tá? Eu só estou reforçando e mostrar que não podemos hoje ficar limitados às nossas salas de coleta, às nossas salas de consultório, às nossas salas de aplicação de vacina. Né? Nós temos que verificar o seguinte, como que eu vou atrás dessa pessoa? Né? Como que eu atendo uma empresa? Como que eu monto uma estrutura para poder atender aquele grupo de pessoas, trazendo para eles mais conforto, mais conveniência? Toda empresa de segmento é uma potencial geradora de conteúdo. Essa é uma frase importada da pessoa física, né? Nós falamos que todas as pessoas são creators, né? São pessoas que têm a capacidade de gerar conteúdo, de construir conteúdos de educação. Por que uma empresa não? Assim, uma empresa que faz aquilo há 15, 20 anos, que tem um reconhecimento no mercado, que muitas vezes os profissionais da área querem trabalhar porque vem naquela empresa talvez uma das principais do seu segmento, e é uma empresa que ela gostaria muito de fazer parte. Por que uma empresa não pode ser uma geradora de conteúdo? Por que uma empresa não pode ter um curso? Né? Por que uma empresa que é muito especialista numa determinada situação não pode ter também esse papel de protagonismo na educação, seja de profissionais, seja de educação ligada a bem-estar para a sua população, para a cidade? Isso também pode ser observado. Estabelecer parcerias estratégicas com empresas de diferentes segmentos. Então, agora, na pandemia, nós vimos uma série de coisas, né? Então, era empresa de flores que estavam se associando a Copenhagen e inúmeros outros exemplos que a gente viu
para que você conseguisse explorar um pouco mais os ativos e suprimir um pouco mais as suas fragilidades diante aí do novo perfil de compra, do novo perfil de consumo que se estabeleceu. Ficar atento aí ao calendário nacional de saúde para aproveitar essa mídia espontânea. A gente às vezes costuma lembrar só de outubro rosa e novembro azul, mas isso é muito maior do que isso, e isso precisa ser observado sim por todas as empresas, que não tem só nas mídias, né? Não é só a mídia que ele vai pegar carona naquilo para tentar promover algumas soluções para os seus clientes, mas também, né, ter parceiros, né, e prestadores de serviço. O próprio Pardini tenta fazer isso, né? Tenta muitas vezes levar a inteligência, né, que a gente coloca no PSC, alguns produtos que a gente acredita que faz sentido ali para o paciente final, tentando levar isso também para os laboratórios conveniados, né? Observar produtos diagnósticos capazes de entregar valor, que não possuem cobertura da ANS, né? Então, são produtos muito ligados à área de bem-estar, ou produtos de fato que não diria que são produtos cosméticos, mas são para a saúde, mas são produtos que têm sim um apelo comercial muito grande e pode te ajudar, inclusive, a incrementar essa receita de particular. Investimento em talentos, né? Que eu acabo saindo um pouco de negócio, mas investir em talentos é importante, né? A empresa valorizar aí, a empresa poder valorizar isso, essa geração de receita, recompensar e valorizar isso, estimular isso dentro da sua própria equipe. Estabelecer um relacionamento verdadeiro com os clientes, manter essa proximidade, diminui o custo de aquisição do cliente e aumenta o tempo que ele gera valor para você, né? Quando você recebe uma gestante dentro do seu laboratório, traz para ela ali quase que um serviço de concierge, traz para ela um atendimento mais personalizado. Pode ser que você tenha essa pessoa consumindo e o seu filho também consumindo com você ao longo de 15, 20, 25 anos. Então, entender o valor que todos esses clientes têm e como fazer para conseguir oferecer uma experiência realmente impactante, né? Eu falo que é gerar um residual emocional no cliente. Isso é muito importante. Por fim, para terminar, né, eu gostaria de mostrar para vocês essa foto. Ela é muito representativa para mim. Eu descobri isso talvez há pouco mais de 15 dias, né? Essa ponte chama Ponte Choluteca, ela fica em Honduras. Pessoal, essa ponte ela foi construída há mais de 50, 60 anos, mas foi reconstruída em 1996. Tá? Ela foi reconstruída, ela tem mais ou menos uns 500 metros de comprimento, né? E essa ponte ela foi feita com o melhor que a engenharia tinha no momento. Assim, com a melhor tecnologia de pontes disponível no mercado. Ela foi feita para resistir furacões, uma vez que essa região é uma região bastante suscetível de furacões. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que o furacão veio, furacão Mitch, em 1998. A ponte ficou absolutamente intacta, sem uma trinca. Sabe qual foi o problema? É que o furacão mudou o curso do rio. E nós ficamos com esse grande elefante branco aí cravado na terra, como vocês estão enxergando. Significa que as pessoas fizeram errado? Não. Era onde o rio estava, construíram aquilo para ser durável, né? Investiram naquilo para que estivesse ali presente por mais 100, 200 anos. E o problema é que algumas coisas acontecem, como a própria pandemia, que estão dentro de uma categoria que é o imponderável, que é aquilo que não pode ser previsto, que é aquilo que não faz parte do senso comum. E nós vamos continuar suscetíveis a isso, a encarar de vez em quando alguns desafios que nem nos nossos piores pesadelos ou sonhos eles faziam parte. Não significa que você não vai construir a melhor ponte do mundo. Assumir que a gente não tem o controle total é assumir um pouco das nossas fragilidades também, mas isso nos deixa atentos para continuar desenvolvendo o nosso negócio. Neste furacão, a região ao redor, a cidade ficou absolutamente destruída. E daí vem a segunda lição. Não adianta também só a nossa ponte continuar de pé se aquilo que nos cerca está absolutamente abalado e destruído. Isso mostra qual é o nosso papel social, qual é o papel social dos nossos negócios, do laboratório
de vocês para a comunidade onde ele está presente. É assim que eu me despeço. Gostaria de agradecer mais uma vez a diretoria do GIPLAB e a Ana Carla pelo convite também. Espero que tenha contribuído para vocês, gerado algumas reflexões e espero aí que no futuro possamos nos encontrar de novo, seja num congresso, quando ele voltar, seja em outro webinar ou simpósio digital como esse. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Com certeza, Bernardo. Nós que agradecemos, em nome da diretoria do GIPLAB, eu agradeço sua imensa participação. Com certeza contribuiu muito para esse simpósio. E deixo em aberto, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ou se alguém preferir depois, se o Bernardo permitir, eu passo o contato, o e-mail dele. Claro. Mas foi muito esclarecedora a sua palestra, foi muito boa. Eu agradeço mesmo. O pessoal também agradecendo. Então é isso, Bernardo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu aceite, em nome do GIPLAB, dos diretores, eu agradeço muito. E até uma próxima vez. Você pode ter certeza que o prazer foi todo meu. Um abraço, pessoal, e ótimo simpósio para vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, então agora a hora do nosso sorteio, tá? Então, nós estamos com 35 participantes na sala. Eu vou realizar o sorteio e compartilho a tela com vocês, certo? Vamos lá. O número sorteado foi o número 33. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês verem. Número 33, tá? O sorteio foi feito agora, 19h52. Então, vamos ver quem é o número 33. É o último da sala, ó, porque nós temos 33 participantes. Então, vamos ver. Catiúcia Cerqueira. Catiúcia Cerqueira está? Catiúcia, parabéns. Você que ganhou o brinde da noite de hoje, então. Eu agradeço a participação de todos vocês. Agradeço imensamente a participação também dos nossos patrocinadores. Como já falamos, os patrocinadores Master, Pardini, Shift, Gen, Autolac, Equwork Lab, os nossos patrocinadores Prata, Centerlab, Abot e Sarstedit, e os nossos apoiadores, Lab Rede, Sabin, Platplace. Muito obrigado pela colaboração de todos. E agora, às 8 horas, temos uma nova palestra. Catiúcia, por gentileza, deixe seu contato para mim, tá? Para que a gente possa te presentear com o brinde que você ganhou. Muito obrigada, pessoal. Até daqui a pouco.